Nós vamos começar aqui no Salmo de número 5, versículo de número 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. A introdução vai dizer que a gente está absolutamente seguro, né? Que não existe nenhuma ferramenta melhor e mais eficaz para gerar sucesso e vitória, completude e felicidade do que uma vida devocional dedicada e profunda. Não existe nenhuma outra ferramenta que cause maior impacto positivo do que uma vida devocional ativa, ok? Uma vida devocional cuidadosa nos aproxima de Deus. A proximidade de Deus faz com que tenhamos mais comunhão com Ele, ou seja, que queiramos mais na nossa vida daquilo que o Senhor quer para nós. O resultado disso é uma vida produtiva, vida de resultados positivos. Então, os coaches estão aí falando, né? Como é que a gente alcança a produtividade X dentro do contexto de vida que nós vivemos, no ambiente onde você tem, e vai falar de produto, e vai falar de produção, e vai falar de maneira de você acessar esses lugares de produtividade. Não existe nenhum lugar mais eficaz para que você alcance abundância na sua vida do que uma vida devocional. Quando a gente fala, por exemplo, de paz na Bíblia, eu gostaria de fazer esse parênteses logo no começo, a palavra para paz no hebraico é shalom. E shalom vai muito além de paz. Shalom não é simplesmente paz. Shalom, na explicação de um rabino que certa vez a gente ouviu ele falando assim, você imagina uma casa onde existe harmonia. E essa casa está com as portas fechadas no inverno, no outono, e dentro dessa casa existe aquecimento, a casa está aquecida. A casa tem harmonia. A casa está com toda a sua família reunida em volta da mesa. Em cima da mesa há abundância de pão. Os pais e os filhos participam da abundância de pão de maneira alegre, de maneira feliz. Existe uma conexão orgânica dentro daquela família, de modo que eles participam com alegria e felicidade uns dos outros. Isso é shalom. Essa é a paz que a Bíblia demonstra sobre aqueles que servem a Deus. Uma vida onde ela está cercada de cuidados, ela está cercada de abundância, tanto naquilo que se diz respeito às emoções, quando se diz respeito aos sentimentos, quando se diz respeito também às questões econômicas e financeiras da vida. A vida está completamente cercada por Deus. Tem muita gente que não gosta quando a gente fala a respeito de dinheiro e fala a respeito de prosperidade financeira, porque eles acham que a gente vai cair por aquele método, olha, vem aqui, me dá 100 mil até o final do mês e você vai receber 1 milhão até o final do ano. Não é essa a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica é aquela que demonstra que a pessoa que serve a Deus é cuidada por Deus em todas as áreas. É aquela pessoa que não lhe falta nada para viver, que ela vive bem com o que ela tem e aquilo que ela tem lhe sustém, lhe traz alegria. É muito além disso tudo que a gente vê a mídia propagando, as falsas religiões falando, né? E essa bênção da comunhão mais profunda com o nosso Pai Celestial é quando a gente acaba se distanciando então do pecado. Estamos muito mais protegidos contra a malignidade do nosso inimigo quando nós nos aproximamos do nosso Pai Celestial. Olha, libertação e santidade são consequências de uma vida devocional ativa. Muitas vezes a gente se pergunta, né, como é que algumas pessoas que conhecemos, que enfrentam tantas lutas e adversidades na vida, conseguem ser tão felizes? Eu fico pensando em algumas pessoas que eu conheço e fico imaginando assim, como é que esse sujeito consegue estar alegre, né? Ainda dá motivação para a gente naquilo que nós sabemos que ele está passando. Problemas na família, problemas na família, problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos mais próximos. Certa vez, no final do ano, nós estávamos fazendo aquele culto de costume de passagem de ano e tinha uma irmã testemunhando em cima do púlpito. E a irmã estava testemunhando a respeito do ano dela, que é aquilo que ela tinha passado naquele ano. E ela falou assim, olha, esse ano foi um ano muito bom, apesar de alguns contratempos, né? E quando ela falou contratempos, alguns irmãos começaram a chorar na igreja, porque eles se lembraram qual foi os contratempos da irmã. Ela e o esposo tiveram câncer,
eles perderam a casa, perderam 2 carros, tiveram problemas com os filhos, o marido nesse problema de câncer quase morreu, e eles praticamente ficaram no zero, quase passaram fome, se não fosse a igreja auxiliar, eles teriam passado fome. E no final do ano ela estava agradecendo a Deus pelo excelente ano que ela teve, e se não fosse alguns contratempos. Como é que uma pessoa dessa consegue ser feliz? Como é que ela consegue chegar e de maneira genuína, dizer que é feliz? Né? É porque a felicidade delas, elas moram muito além das circunstâncias que elas vivem. A felicidade delas mora através de uma vida profunda de comunhão com Deus. Elas enfrentam problemas pessoais, familiares, outras têm algum tipo de deficiência, alguns em cima de uma cama, enfermos. Eles conseguem desenvolver algum tipo de atividade, mas ainda assim são tão felizes que quase chega a fazer inveja em outras pessoas. Pastor José Wellington contou esse testemunho para os seus filhos, eles ainda eram pequenos, eles cresceram contando esse testemunho para nós. Certa vez o pastor, na Garoa de São Paulo, eles ainda congregavam na Casa Verde, foi fazer uma visita para um dos irmãos da igreja. Aquele irmão não havia estado muito bem de saúde durante alguns dias, e o pastor foi fazer uma visita. E ele chegou no barranco onde o irmão morava, o barranco era bem próximo mesmo assim a uma descida bem íngreme. Então o pastor saiu do carro, deixou os filhos, falou assim, olha, vai ser rápido aqui, já já eu volto. E desceu, já já ele volta chorando. Alguns minutos depois ele voltou chorando. E aí os filhos perguntaram, o que aconteceu, pai? Está muito difícil a situação lá? Ele falou, não, essa casa tem uma glória que eu nunca vi antes. E o pastor contou para os seus filhos a maneira como ele visitou a casa. Ele disse que a hora que desceu a portinha, já tinha logo o barranco, ele desceu aquela escada feita de terra. Chegou dentro da casa, a casa era 2 cômodos feitos de madeira. Num cômodo dormia a família e tinha o colchão deles, era um pedaço de papelão, com alguns cobertores jogados, e ali dormia o esposo, a esposa e os 4 filhos. E no outro cômodo eles tinham um fogareiro pequeno com 2 panelas areadas, brilhando em cima. Ele falou que ele nunca viu na vida dele, o pastor José Wellington, no começo da sua carreira ministerial, trabalhou muito como vendedor de alumínio na feira de São Paulo. Então ele sabe que era um alumínio novo. Ele falou assim, eu nunca vi um alumínio daquele dentro de uma casa brilhando tanto em cima de um fogareiro. E o alumínio brilhava também porque estava vazio. E a hora que ele chegou e ele percebendo tudo isso, cumprimentou o irmão com a paz do Senhor. Falou, paz do Senhor, meu irmão. O irmão respondeu, paz do Senhor, meu pastor. Que alegria receber o senhor aqui em casa. Nós estamos muito felizes com Jesus. E o pastor voltou para o carro com o coração na mão, pensando, o que é que uma pessoa dessa consegue viver de maneira alegre numa situação como essa? Não é outra coisa senão uma vida de comunhão próxima com Deus, de alegria próxima com Deus. Olha, deixa eu fazer um parênteses para você aqui. Você que está me assistindo pela internet, você que está me assistindo aqui, a nossa vida é cercada de bens. Muitos de nós jamais soubemos o que é fome na vida. A gente já ficou com vontade de comer, porque passou algumas horas a mais sem comida. Mas sentir fome de ficar 2, 3, 4 dias sem comer, a gente não sabe o que é isso. Nós crescemos com abundância de pão, nós crescemos com abundância de roupa. Muitos de nós não sabem o que é não ter um calçado para colocar no pé, porque nós sempre tivemos. E quando a gente teve um só, mesmo aquele um só é o que a gente tinha. Nunca precisamos de ir para a igreja descalço, nunca precisamos ir para um evento descalço, a grande maioria de nós. A grande maioria de nós, aqui nessa terra onde vivemos, dirigimos bons carros. Tem irmãos que eu conheço que são tão abençoados que nos Estados Unidos dirigem carro importado. Vivem bem, moram em casas boas, estão aquecidos, têm dólar e real no bolso, mas jamais experimentaram alegria completa. Mas jamais experimentaram o que é a alegria que vem do Senhor. Não sabe o que é isso. Não sabe, cercado de bens, cercado de motivos para fazer alegria. Mas jamais experimentaram a alegria do Senhor, porque não tem uma vida devocional ativa.
Hoje não é culto de domingo de celebração, hoje é culto de ensino. E no culto de ensino, nós chamamos a nós todos a atenção a uma vida mais sincera, mais séria e mais correta diante de Deus. Nosso estudo ainda vai dizer que o segredo para essa felicidade é uma comunhão com Deus, é viver próximo de Deus. É o tempo que essas pessoas que vivem assim felizes investem lendo Bíblia, celebrando ao Senhor, compartilhando das coisas de Deus, vivendo aquilo que Deus fala para elas, se alimentando da palavra que Deus dá ao coração delas. Porque a vida devocional tem tudo a ver com ser feliz. A solução para muitos e muitos e muitos prejuízos que a depressão causa seria uma vida devocional mais ativa. Tem gente que agora está me ouvindo e fala assim, pastor, mas eu tenho uma vida devocional. Eu coloco o hino para assistir lá na minha casa e eu coloco uma mensagem lá para ouvir. Isso não é vida devocional. Isso é você se ocupar com entretenimento gospel. Você colocar uma pregação durante o dia, ok? Você ouvir um hino durante o dia é muito bom, mas isso é entretenimento gospel. E nós vamos falar um pouquinho sobre vida devocional hoje, que é bastante diferente. A primeira coisa de vida devocional, é necessário disciplina e segurança. E essa é uma palavra hoje que é contra tudo, disciplina. A constância na prática das mesmas coisas, disciplina. Numa vida de estudante é necessário disciplina. E as notas estão aí para provar quando a disciplina não é seguida. A nota baixa. A nota não é a mesma. Quando às vezes até a gente conversava esses dias atrás com um dos nossos irmãos, a gente até ponderava que quando faltou o ambiente onde a gente podia ser mais checado e estar mais próximo dos outros, as notas caíram. Por conta que a disciplina se torna diferente, o método se torna diferente e as coisas acabam mudando. Olha que interessante. Geralmente as pessoas têm mania de querer levar a vida no piloto automático, né? Acorda de manhã, a Alexa já faz o café agora, né? Mas nem a cafeteira. Aí você fala assim, Alexa, make my coffee. Aí a Alexa começa a fazer o café lá embaixo, porque a cafeteira já estava pronta. Aí você toma o café e você leva os filhos para a escola, você volta, você senta para trabalhar, você sai para trabalhar, você começa a fazer as coisas que você precisa fazer, responde as mensagens que você precisa responder, e mais um dia passa, você não deixa logo de fazer a oração pela sua comida, você faz a oração pelas coisas que você tem que orar, você intercede pelas pessoas que você tem que interceder, mas a coisa está no piloto automático. A coisa está no piloto automático. Você já não bota mais a sua consciência, as suas emoções, os seus sentimentos sobre aquilo. A coisa andou já no piloto automático. Acham que as boas intenções vão levar ao resultado necessário para que a pessoa capaz ter uma vida santa e feliz, né? Tem pessoas que só percebem que perderam muito tempo depois que o tempo passou. Depois de 10 anos na vida do piloto automático, ela vai falar assim, o que eu fiz nos últimos 10 anos? Meu Deus, eu não caminhei. Eu não tenho mais experiências mais profundas com Deus que eu tinha no passado. Ou então eu não tenho a mesma experiência com Deus, eu já não sinto mais falta. Por causa da vida no piloto automático. Os americanos têm essa seguinte expressão, there's no free lunch, que quer dizer, não tem almoço de graça, alguém tem que pagar. Você não pagou pelo almoço, você ganhou um almoço de graça, alguém pagou por ele. Não, mas estavam dando de graça, o produtor gastou para produzir, alguém pagou esse almoço. Para alguém custou alguma coisa. E na vida, as coisas são assim, né? Isso significa dizer que qualquer conquista na vida tem um preço. E uma pessoa sábia disse em certa vez que vitória sem luta é triunfo sem glória. Se você ganha alguma coisa de mão beijada e você não sofreu por aquilo, você não longa por aquilo, você não buscou aquilo ali, você acaba alcançando alguma coisa que não tem muito significado daqui a alguns dias. É por isso, por exemplo, que as crianças, quando ganham alguma coisa, elas, ai que legal, e já aquilo perde o valor. Por que perde o valor? Porque não custou nada para ela. Agora, a partir do momento que a criança alcança alguma coisa,
ela alcança um brinquedo, ela alcança um lugar, ela alcança uma viagem, através de alguma coisa que ela fez, aquilo tem um significado todo diferente para ela. E na nossa vida adulta, muito mais. Alguém certa vez disse, eu fiquei impressionado, ele falou assim, olha, quando eu cheguei a ganhar o primeiro cheque de $1 milhão, ele não tinha o mesmo impacto para mim mais. Porque o que teve impacto para mim foi o primeiro cheque de 100 mil que eu ganhei. Porque até então, eu nunca tinha ganhado mais do que $1.500 em um cheque. A primeira vez que eu recebi por um trabalho que eu fiz, $100 mil, eu fiquei impressionado com aquilo. Aquilo teve um valor para mim, aquilo mudou a minha perspectiva sobre dinheiro, sobre finanças, aquilo fez eu alcançar um estágio de vida maravilhoso. Quando eu ganhei um cheque de $1 milhão, já não fazia mais diferença. Ele falou assim, o que eu estou querendo dizer para você, não estou querendo dizer para você que $1 milhão é ruim ou que 100 mil é bom, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa de tomar muito cuidado para que o excesso de coisas que a gente recebe de graça não cause que a nossa vida fique sem graça. Você vem na igreja, Deus fala com você. Você coloca um vídeo no YouTube, Deus fala com você. Você coloca um louvor, você chora, Deus fala com você. E aí você já não sente mais falta de sentar na frente da sua Bíblia e falar, Senhor, eu vou meditar na tua palavra porque eu quero ouvir a sua voz. Por quê? Porque eu coloco o David Leonardo no YouTube, eu coloco o Silas Malafaia, ou eu coloco o Tiago Leifert, eu coloco quem seja. Em 10 minutos ele falou uma coisa tão interessante que aquilo já supriu a minha necessidade de ouvir alguma coisa curiosa e diferente. Entende o que eu estou falando? A vida cai numa mesmice e a gente não percebe que nós estamos caminhando para uma fé fria. Certa vez eu já falei aqui para os irmãos e repito hoje mais uma vez. 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 21, tem uma das histórias mais interessantes da Bíblia. O rei da Síria mandou algumas pessoas que não eram israelitas serem assentadas na região da Samaria. E eles vieram. E eles começaram a servir os deuses das terras deles. Sabe o que aconteceu? Os leões começaram a matar esse povo. Então alguém foi lá e falou assim, olha rei, é o seguinte, os leões estão matando o povo porque o povo não sabe servir o Deus da terra. Então como é que a gente vai fazer? Falamos para um sacerdote do povo de Israel voltar lá e ensinar o pessoal a adorar o Deus da terra. Então o sacerdote foi lá e ensinou como é que fazia a adoração a Jeová. E eles começaram a fazer adoração ao Jeová. Sabe o que aconteceu? Os leões pararam de matar as pessoas. Só que a continuação do verso é o seguinte, e serviam a Jeová em rituais, mas o seu coração continuava a prosseguir contra os falsos deuses. Ele supre a necessidade da religião, ele supre a necessidade de estar aparecendo lá na foto todo final de semana, e tá bom. E essa é a vida dele de religioso, essa é a vida dele de fé. E quando a gente percebe, a pessoa perde muito, e é uma vida sem milagre, uma vida sem graça, e uma vida que realmente não tem o toque de Deus na vida dela. A continuação vai dizer o seguinte, uma pessoa que desenvolve uma vida disciplinada é uma pessoa muito mais organizada e segura, é uma pessoa que coloca as coisas no lugar onde ela deve estar. Você lembra quantas vezes você levou um susto quando lembrou que o seu celular não estava no lugar onde você ultimamente tinha deixado? O pastor dá aqui para ele, dá para a gente uma ideia e uma regra de que estipule um lugar na sua casa para que você deixe as coisas que você sempre usa. Para que quando você for sair, você não tenha que ficar procurando elas. Então, se você sempre deixar aquela coisa naquele lugar, você sempre vai ter ela no lugar certo para que você não fique procurando as coisas que você precisa na hora de sair. Ou seja, a chave fica no lugar da chave, o celular fica no lugar do celular, até o momento de sair. O que ele está querendo dizer com isso? Estipule na sua vida disciplinas e horários para as coisas. Não fique tentando achar um horário para que você tenha um tempo com Deus. Coloque um tempo determinado para Deus e o tempo vai estar sempre lá. Se você disser para você que entre as 8 horas da manhã e as 9 horas da manhã é o seu horário com Deus, entre as 8 horas da manhã e as 9 horas da manhã só não vai ser o seu horário com Deus se você não se disciplinar. Se você não estipular esse momento para ser o seu horário com Deus. A menos que você coloque essas regras para você, ninguém mais vai se colocar. O seu corpo, a sua fome, o seu sono,
vivem querendo colocar regras na sua vida. E por diversas vezes, você deixa. Você só não deixa, por exemplo, o sono colocar uma regra na sua vida quando você está no volante. Por quê? Porque naquele momento, o volante, você está na frente do volante, é importante para a sua vida, para a sua subsistência. Sabe por que às vezes a gente deixa, a gente coloca o sono, o entretenimento na frente das coisas de Deus? É porque a gente não concorda que Deus está dirigindo a nossa vida. A gente se permite dormir. O apóstolo Paulo, ele sempre teve lapidando o caráter de Timóteo, o tempo todo, né? Parece bastante com o nosso pastor. Chamando sempre a atenção dos obreiros mais novos quanto à conduta, quanto que estão fazendo. E tanto o nosso pastor quanto o apóstolo Paulo não fazia isso para humilhar a vida do obreiro, para deixar o obreiro envergonhado, para deixar a pessoa envergonhada, para expor a pessoa, não. É para que a pessoa servisse melhor a Deus. Para que a pessoa alcançasse mais êxito naquilo que ela ia servir a Deus. Por exemplo, para Timóteo, ele cuidava atentamente do comportamento da vida espiritual e do crescimento ministerial do jovem pastor. Ele cuidava de maneira atenta, para verificar como é que as coisas estavam indo. E para Timóteo, de maneira específica, ele fala assim, olha, Timóteo, rejeita as fábulas as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Agora preste atenção nisso aqui. Quando lemos esses versículos, parece que prestamos tanta atenção nas expressões como fábulas, piedade, exortação e ensino, e não nos damos conta da importância das pontes que levam a alcançar esses objetivos importantes. Ou seja, ele está falando de coisas grandiosas. Olha, cuidado com as fábulas, olha a piedade, olha o amor, olha a exortação. Mas o que é que ele está falando no meio disso? Ele está falando, olha, exercita-te, ocupa-te, persiste, persevera. Isso são disciplinas, são atitudes, são ações que era necessário ter. Não era simplesmente exortar, mas era persistir em fazer aquilo, né? Não era simplesmente ler, era persistir em ler. Ler é fácil, você sabe ler. Agora, persistir em ler é complicado, porque depende do que você está lendo. Quem está na escola, mais uma vez, está me entendendo perfeitamente. Eu, certa vez, falei isso para os jovens na nossa igreja, e um ou dois, pelo menos dois deles, vieram me agradecer depois. Falaram assim, olha, você descortinou para mim agora uma ideia. Porque eu falei para eles, eu odeio ler. E aí o pessoal, olha, como é que o Will odeia ler? Toda hora está falando de um livro que leu, toda hora está falando de um texto que leu, toda hora está falando de um artigo que leu, como é que ele odeia ler? Eu falei assim, eu odeio ler. A leitura pela leitura, para mim, é ruim, não gosto. Agora, eu descobri o benefício depois da leitura. Eu descobri o que acontece depois que eu leio. Então, quando eu começo a ler, eu persisto por causa do objetivo. Não por causa da ação. E é por isso que muita gente se perde. Porque se perde na ação. Ai, pastor, eu não quero ler a minha Bíblia em casa. Eu prefiro colocar no YouTube o pastor falando a respeito do texto bíblico. Ai, pastor, eu não gosto de cantar um hino, a minha voz é feia. Eu prefiro ouvir outra pessoa cantando um hino. E aí ela nunca desenvolve uma vida devocional por si só. Ela sempre depende da internet. Se a internet não tiver amanhã, se cortar a internet, você vai fazer o quê? Se cortarem o YouTube, acabou os cultos, os crentes, então. Como é que a gente vai fazer? Esse culto mesmo que está na internet, que a gente está ensinando você a respeito disso, se ele não tivesse na internet, como é que você ia fazer? É necessário que a gente desenvolva por nós mesmos essas atitudes, né? Exercitar, persistir, ocupar e perseverar são essas disciplinas que farão com que aquelas qualidades sejam alcançadas, né? O que, na verdade, o apóstolo Paulo está ensinando é que quando você desenvolve disciplinas relevantes, você está na rota das virtudes. Quem não gosta de uma vida virtuosa? Quem não quer ser uma pessoa virtuosa? Quem não quer ser bem-sucedido no que faz? Gente,
Quem não quer alcançar sucesso no que faz? Qualquer pessoa, em qualquer campo, em qualquer história. Simples. Eu quero ser um pastor virtuoso, eu quero ser um pastor produtivo. Eu quero ser um pai virtuoso, eu quero ser um pai produtivo para a minha família, para os meus filhos. Eu quero ser um bom esposo, eu quero ser um esposo produtivo, que traz benefício à minha esposa, à minha casa. Por que é que a gente se contenta com a mediocridade? A mediocridade é o maior ato de egoísmo nosso. Sabe por quê? Porque a mediocridade fala assim, para o Senhor está bom, para as pessoas em volta de mim está bom. Por quê? Porque para mim está bom, eu estou me preservando. Eu estou preservando as minhas atitudes, eu estou preservando o meu esforço. Para quê, campeão? Para que campeonato você está se preservando? Para ir para a vala com energia? Para ir para a vida além, faltando ter feito as coisas? Para passar dessa história para a próxima, sem ter completado a sua história e aquilo que Deus tinha para fazer através de você? Os coaches estão aí gritando por produção, por conta da mediocridade dos homens e por conta do egoísmo próprio. E estão usando o próprio egoísmo do homem para que ele alcance produtividade. Eu estou falando para você que tem um Deus no céu que quer ter uma amizade com você tão bonita, e essa amizade vai fazer você feliz e produtivo e glorioso e completo como nunca antes você foi na sua vida. Não tem curso de coaching, não tem ideia motivacional que pode fazer com que você alcance mais produção e mais felicidade na sua vida do que uma vida de comunhão com Deus. Simples. E às vezes prático. Nem sempre prático. A gente vai dar uma olhada nesses 4 passos de maneira rápida. E o primeiro deles que Paulo fala a Timóteo é o exercício. E exercita-te a ti mesmo. Os médicos dizem que algum tipo de exercício diário é o mesmo que tomar uma dose do remédio que a pessoa tem que tomar todo dia. Um pouquinho de exercício diário, ele tem o mesmo efeito que uma medicina para o corpo. Olha que fantástico isso. Um pouco de exercício diário. É melhor que a dose do remédio, tem o mesmo efeito que a dose do remédio. Muitas vezes nós nos achamos incapazes e inadequados e dizemos, olha, eu não consigo cantar, eu não consigo pregar, eu não sei dirigir, eu não sei falar lá na frente, isso não é para mim. Depois descobrimos que qualquer coisa é para nós, desde que Deus nos queira naquela atividade, e acabamos nos surpreendendo com a capacidade que Ele nos dá. A gente fala que as coisas não é para a gente, e de repente a gente se pega fazendo aquilo que não era para nós. Eu lembro o testemunho dos nossos pastores, que hoje está dirigindo a congregação de Milford. Quando ele era jovem, na congregação de Boca Raton, um dos nossos pastores foi começar o culto e deu um microfone para ele começar a oração. E ele olhou e falou assim, não, eu não oro no microfone. Hoje ele dirige congregação. 10 anos depois. A gente descobre que a gente pode fazer aquilo que a gente disse que nunca ia fazer. Porque Deus nos coloca para fazer. E aí a gente percebe, como Paulo falou para a igreja de Coríntios, que nós não somos capazes por nós mesmos. Mas é Deus que nos capacita. É muito importante você entender que mesmo que você considere que alguma atividade na igreja não é o melhor da sua aptidão, você precisa exercitar-se nela, porque algum dia você vai precisar dela. Você tem algum esboço preparado de alguma mensagem pronto para pregar? Se hoje o pastor faltasse na igreja, se ele não viesse aqui na igreja, e ele ligasse para você, e o obreiro também que acompanha o pastor não pudesse vir, será que eu podia ligar para você e falar assim, escuta, você pode pregar o culto hoje? Você pode dar uma mensagem lá hoje na igreja? Eu sei de irmãos que fariam isso sem problema nenhum. Vai ser de pessoas que vão falar assim, Deus me livre, pastor. Jamais, eu nunca vou fazer isso. E a minha pergunta é, por que não é para você? Responda sinceramente, por que não é para você? Por que existe alguma barreira, alguma atividade diante do seu Deus que não seja para você? O que é que lhe impede? Você é saudável para qualquer tipo de atividade, menos essa? Exercita-te. Comece a exercitar primeiro a sua consciência e a sua mente. Eu posso fazer isso, Deus pode me usar. Eu sei que eu consigo alcançar. Se hoje não tivesse jeito nenhum, e a gente já tivesse há mais de 2 meses tocando os playbacks, eu ia ter que me virar para tocar o violão. E eu sei que eu ia conseguir fazer, porque eu já consegui fazer outra vez.
Da mesma forma, eu falo para minha esposa se exercitar com as coisas que ela precisa de fazer. Para os meus filhos se exercitarem com as coisas que eles precisam de fazer. Mas a realidade é que quando nós encontramos em nós mesmos a necessidade do exercício, é aí que os resultados aparecem. Eu posso incentivar o seu coração, olha, vamos lá, vamos fazer, vamos ir, né? Vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos não sei aonde, vamos tratar desse jeito, vamos ganhar não sei o quê, olha, vamos atrás desse negócio aqui, vamos fazer esse projeto aqui, mas se você não colocar no seu coração, nós vamos fazer, nós vamos falar, nós vamos junto. Isso vai acontecer? Não vai funcionar. Na vida devocional, muito mais. Você precisa se exercitar. O pastor fala assim, conheço muitas pessoas tímidas que viraram grandes pregadores e ensinadores. Você tira o grande e você olha para mim. Conheço pessoas muito tímidas que viraram pregadores e ensinadores. Sou eu. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa extrovertida no dia a dia, na conversa com a minha esposa, com os meus amigos, mas numa roda onde todo mundo está me olhando, eu não sou extrovertido. E eu tenho ficado ainda pior nos últimos anos. Eu cada dia falando, deixa eu ficar quietinho, deixa eu ficar aqui, eu aqui me coloco melhor e tal. Tive que fazer uma live hoje, estou todo desconcertado lá falando na live, falei assim, nossa, como a minha cara está grande. E não consigo ficar na frente da câmera, porque é timidez. Mas quando eu lembro que você precisa passar uma mensagem, você se exercita. Você fala ali, as pessoas não vieram aqui para ver o tamanho da minha cara. Elas estão assistindo a live porque existe uma mensagem que eu estou transmitindo. E isso é mais importante do que o tamanho da minha cara para mim. O exercício te faz ficar altruísta. Você sabe por que o salva-vidas se joga na água quando ele vê alguém se afogando? Porque ele acredita que ele é melhor nadador do que a pessoa que está se afogando. Ele não fica olhando e fala assim, aquela pessoa lá, não, mas ela já tem idade para estar nadando, ela é um nadador muito melhor do que eu. Olha o tamanho da pessoa, a pessoa estava nadando até agora, é um nadador muito melhor. Não, deixa ele lá na água lá, ele sabe o que está fazendo. Não, ele vê o perigo, ele corre. Se fosse o Michael Phelps se afogando, o salva-vidas vai lá salvar ele. Porque ele sabe que ele está treinando para isso, apesar de ele não ser o melhor nadador. O Michael Phelps é campeão olímpico, mas ele está se afogando, então ele precisa de um salva-vidas. Tem muita gente que tem uma capacidade de raciocínio, de falar as coisas muito melhor que a sua. Mas quando ele está morrendo, o salva-vidas é você, se exercita. Para você estar pronto para pular na água a hora que ele precisa. E o exercício, mais uma vez, é você com Deus. Depois do exercício, persiste. E o persistência tem muito a ver com aquela teimosia que a gente falou. A persistência que o apóstolo Paulo fala, ela ajuda para que Deus continue conosco, mesmo quando a gente não falhando. A persistência, ela nos diz, é o princípio que nos diz de lutar, ter opinião, ter foco, não abandonar, ter determinação. Não vai demorar muito para você estar desfrutando desse tempo particular com Deus, mas é necessário persistir. Sabe quando a importância da persistência com o tempo com Deus? Quando você está falando com Deus e o céu está fechado. E você fala assim, você está falando com Deus, e aí você fala assim, rapaz, será que eu já vi quanto tem no cartão de crédito essa semana? Depois daqui eu precisava dar uma passada lá naquele irmão lá para fazer uma visita para ele. Será que vai dar tempo? Vou mandar uma mensagem aqui para ele. Acabou a oração, foi embora. A persistência fala para você insistir, olha, você não ouviu nada hoje, você não sentiu nada diferente hoje, mas vem amanhã de novo. Olha, hoje também não deu certo, vem no próximo dia de novo. Quando a primeira pessoa foi batizada no Espírito Santo, William Seymour, que estava pregando a mensagem do Pentecoste, não era batizado. Você tem noção disso? Ele está falando que vai vir um fogo do céu, que vai vir uma manifestação sobrenatural, que as pessoas vão falar em língua estranha, e ele nunca viu isso acontecer. Ou ele é maluco ou é muito teimoso. E talvez as duas coisas sejam verdade. Ele é maluco e muito teimoso. Mas é a persistência que te faz voltar. É a persistência que te faz voltar quinta após quinta após quinta. É a persistência que te faz voltar domingo após domingo após domingo. É a persistência que te faz mandar a mesma mensagem, uma mensagem um pouquinho diferente, todos os dias para a mesma pessoa.
Depois da resposta dela ser negativa as 30 vezes que você já mandou. É persistência. É persistência que faz você ficar mandando aquele invoice, aquele quote para aquele outro cliente, com aquele preço e muda o preço. É persistência. Agora a gente persiste com tudo, menos na oração. Menos com o Senhor. Menos batendo na porta, pedindo para Deus abrir uma porta. Pedindo para Deus tocar no coração do marido, para tocar no coração da esposa, para guardar o filho, para guardar a filha, para ajudar a filha naquele problema. Persiste com tudo, menos com isso. Persiste com tudo, menos pedindo para Deus. Olha, a minha alma, a Ana vem lá para Deus e ora diante do Senhor, lá no altar, e fala assim, Senhor, a minha alma está angustiada aqui porque eu não tenho filho. Ela falou assim, eu tenho persistido em oração. Tenho derramado a minha alma diante do Senhor, persistindo com isso. Como se ela já não tivesse chegado à conclusão, ei, filho não é para você. Será que você não percebeu que filho não é para você? Eu não quero saber, eu quero para mim. Eu vou persistir, eu vou ir à frente. Né? O pastor fala assim, que aqui que o Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, depois que ele perdeu a eleição para City Council, para vereador, ele falou assim, eu vou me levantar das cinzas e vou ser presidente americano. Quê? Como? Você não ganhou para City Council, companheiro, como é que você vai ganhar para presidente? Não quero saber. Eu vou sair dessa aqui e vou ser presidente da república. E foi. E foi. E um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América foi o Abraham Lincoln. Quando você olhava na cabeceira da cama dele, o que tinha? Uma Bíblia. E uma vida devocional constante. Sempre um texto bíblico na ponta da língua. Sempre uma expressão bíblica na maneira de governar o país. Alguém que sabia que persistir no Deus lá do céu, via ele para a glória do nome de Jesus. Envolvimento. Quando ele fala para Timóteo, olha, ocupa-te com essas coisas. A palavra de Deus é infinita, e o apóstolo incentiva o seu discípulo a mergulhar mais fundo. Não apenas na palavra, mas em todas as disciplinas da vida. Ocupa-te nelas. Ei, se ocupa com a Bíblia. Se ocupa com as coisas que promovem alguma coisa positiva para você. Que agregam algo de positivo para você. Se ocupa com essas coisas. Se ocupa em ouvir de Deus, em falar com Deus, em ouvir a palavra de Deus no seu coração. Se ocupa a ler a Bíblia. É tão gostoso quando você está conversando alguma coisa e o Espírito de Deus lembra para você um versículo bíblico e você sabe onde está escrito aquilo. Eu sou da época que, né, lá no Brasil, lá no interior de São Paulo, lá os crentes assembleanos, que até no meio da brincadeira saía um versículo. Alguém falava uma coisa, para lá, ô raça de víbora. Que até mesmo as brincadeiras uns com os outros eram baseadas no texto bíblico, porque lia. Porque lia. Ó, geração perversa, até quando o suportareis? Porque lia a Bíblia, sabia o texto bíblico, já era comum, já fazia parte do vocabulário, porque lia. Hoje em dia é clichê. Não, isso aqui é clichê, isso aqui é querer show off. Tudo bem, eu concordo com você que tem gente que se locupleta disso, mas por que não conhecer então? Qual o motivo que te impede de conhecer melhor a palavra que Deus disse para você? O que te impede de conhecer melhor a Bíblia, de saber melhor os versículos, de manusear melhor a palavra da verdade, que vai fazer bem para a sua vida? Para alguém não vir pregar uma asneira para você e falar assim, olha, não é assim que está escrito, não. Como é que está escrito lá? A gente já desaprendeu a, por exemplo, não mais decorar versículo bíblico. Né? Você pode dizer para mim qual verso bíblico você leu hoje? Você tem na sua cabeça qual verso bíblico você leu hoje? Quais os textos bíblicos você leu hoje? Faz parte do seu vocabulário? Eu tenho certeza que para muitos de nós faz. Mas tem gente que hoje já é o 3º e 4º dia que ele não pegou a Bíblia para ler. E que ele não sentiu interesse pela Bíblia. Que é pior. Que o irmão falar lá de cedo daquele vídeo do Reels que ele assistiu no Instagram, e o Senhor é meu pastor, e nada me faltareis. E também tá bom aquilo ali. Aquela versão que fizeram daquele texto bíblico, né? Aquele hino que ele ouviu, que
que fala aqui que viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, para ele aquilo ali já fez toda a diferença. A Bíblia é tão importante que não existe um assunto no universo que ela não contemple. O maior benefício de se envolver com a palavra de Deus é que você desenvolve comunhão com Deus da palavra. Para mim, é um dos momentos mais claros da minha vida. Certa vez folheando a Bíblia, lendo os Salmos e meditando nos Salmos, aí eu lia pela primeira vez, eu li o Salmo 94, versículo 14. E estava lá a partir do versículo 12 até o 14. Quando eu disse, o meu pé vacila, a sua mão, Senhor, me sustentou. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as suas consolações reanimaram a minha alma. Eu falei, nossa, isso aqui fez para mim uma diferença enorme. Porque o salmista está falando assim, olha, meu pé está vacilando, eu estou escorregando, eu estou falhando, e a tua mão, Senhor, me sustentou. Eu falei, isso aqui sou eu. Quantas vezes eu não escorreguei em conduta, em palavra, em gesto, em ação? Mas aí eu lembrei que foi a mão de Deus que me sustentou. E aí eu começo a multiplicar dentro de mim os meus cuidados, o que é que eu vou fazer, como é que eu saio dessa, tal. Mas aí a consolação de Deus, olha, vai dar certo, você vai sair daí, você vai vencer. Elas reanimaram a minha alma. Pô, isso faz uma diferença enorme. Isso faz uma diferença enorme. Quando eu lembrava, por exemplo, dos problemas de casa no passado, na vida pregressa, né? O salmista no Salmo 119 fala assim, se a tua lei não tivesse sido toda a minha alegria, há muito a minha alma teria perecido na angústia. Meu Deus! Eu lembrei que quando eu descobri o tesouro que tinha na Bíblia, isso apagou de uma vez por todas aquilo que eu tinha de maldade guardado no coração. Se a tua lei não houvera sido toda a minha alegria, há muito a minha alma teria perecido na angústia. Era verdade para mim. Essas coisas que fizeram com que a conexão com a palavra de Deus fizesse uma diferença completa e para sempre na minha vida. E é isso, o remédio que eu tomei, que eu estou oferecendo para você hoje. Dessa comunhão com a Bíblia, com a palavra de Deus, de olhar a palavra de Deus. Isso vai fazer com que a gente persevere. E a perseverança e a persistência, elas são até parecidas. E às vezes são tidas como sinônimos até, né? Enquanto a persistência, por exemplo, é manter o foco e a determinação para continuar, a perseverança é a qualidade de superar os obstáculos ou os fracassos. É a determinação de não desistir. Quando você persevera, é quando você atravessa obstáculos. E o persistir é enquanto você está atravessando o obstáculo. Você vai persistindo, vai atravessando o obstáculo. E a perseverança é quando você consegue, ou quando você vai em frente para superar o obstáculo. Elas são parecidas, mas é importante que a gente persevere na nossa vida devocional. A perseverança cultivada na vida devocional nos ajuda a não desistir da salvação de alguém e não desistir da nossa jornada espiritual, da nossa carreira profissional, por exemplo. Quantas pessoas começaram em uma empresa como um funcionário de office, aquela pessoa que entregava correspondência para as pessoas, e hoje ele é um gerente de uma área inteira. Como é que você chegou aqui? Eu perseverei dentro da empresa. Eu amei a empresa, eu perseverei, e eu engoli os sapos que eu tinha que engolir, e eu passei por cima dos obstáculos que eu tinha que passar, e eu aturei as vergonhas e as humilhações que eu precisava de aturar, para que eu alcançasse aquilo que era o objetivo da minha vida. Mais uma vez, fazemos tudo isso em todos os lugares, menos na nossa vida espiritual. A vida espiritual, alguém nos machuca, não vou mais para a igreja, não vou falar mais com Deus, não vou ter mais meu tempo com o Senhor, porque alguém me machucou. Poxa vida, você nasceu machucando alguém. Alguém já, depois do seu nascimento, já machucou você. A ferida faz parte da constância humana. Você precisa perseverar. A experiência humana é dolorida. Você precisa perseverar. Olha só que interessante isso aqui. E como Deus, então, vê a nossa vida devocional? Nós já estamos terminando. Como é que Deus enxerga a nossa vida devocional? Paulo, falando à igreja de Roma, fala assim, olha, eu rogo vocês pela compaixão de Deus. Gente, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício real, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a gente se discute teologicamente o que é adoração a Deus, a tendência é ficar mais no campo da mente e do coração, né?
Adoração é alguma coisa que a gente faz de maneira subjetiva, não objetiva. Porque aquilo que a gente faz de maneira objetiva é, por exemplo, assim, coloque essa Bíblia em cima do seu coração. Pronto, maneira objetiva, tá aqui, objetivamente, dentro do meu coração. Coloque essa palavra no seu coração. É de maneira subjetiva meditar nela e ficar com ela guardada na mente e no coração. Então, quando a gente fala de maneira de culto, de adoração, a gente sempre entende da maneira subjetiva, a mente, o coração, as expressões da alma, ou as expressões do foro íntimo da pessoa que não aparece para fora. Mas quando a gente observa na Bíblia, a gente percebe que o convite de Deus é espírito, alma e corpo em adoração. Que existe uma conexão completa, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu não preciso de ajoelhar para orar a Deus, porque Deus me escuta sentado, deitado, dormindo. É verdade. Mas quando você leva os seus joelhos ao chão, isso é uma demonstração do seu corpo sendo levado a estar diante de Deus. Então, não é clichê da Assembleia de Deus ajoelhar. Não é clichê de crente antigo se colocar o joelho no chão. É uma resposta completa do crente que ora. Simples. Existem momentos diferentes na vida? Claro, ué. Gente, operou o joelho, não dá para ajoelhar? Existe, claro, ué. Você tem uma condição que está acontecendo, está com artrite, artrose, você tomar um remédio, está com o joelho inflamado, claro. Não vai dar para ajoelhar. Mas mesmo essas intenções de saber que o joelho precisaria participar, é contado. O que não é contado é quando, mais uma vez, a gente usa a grande bandeira do que isso aqui está bom. Ou então o grande termo teológico usado pelos grandes teólogos do mundo. Isso não tem nada a ver. A teologia não tem nada a ver. Ajoelhar não tem nada a ver, prestar um culto sério não tem nada a ver, vir para a igreja não tem nada a ver, ter vida devocional, tudo não tem nada a ver. A teologia não tem nada a ver. E a teologia não tem nada a ver faz a igreja cada vez ser mais fria, mais apagada, mais longe do Senhor, mais abandonada pelo Espírito de Deus. Porque não tem um compromisso real da vida de cada crente com o Senhor. Simples. Hoje é culto de ensino. Domingo nós vamos celebrar nossa fé. Me aguenta. Segura aí, que é para mim também. Me aguenta. O processo que passa disso do culto, né, que é mais ou menos assim, e por vezes a gente conta a atenção na letra da canção e começa também a se emocionar, e às vezes faz com que a letra vai te ajudar outras vezes porque ela diz que a vitória é sua, quando a gente se emociona com as coisas da adoração. Quando a gente, por exemplo, vem para o culto, e a Clarinha e a Ana cantam aquele hino que, poxa, aquele hino faz parte da minha adolescência. Quando eu fui chamado por Deus naquela campanha missionária que teve na igreja, eu me ajoelho e choro. Oh, Senhor, eu lembro daquele dia. Eu não estou adorando a Deus, eu estou fazendo memória. E aí o Karl Marx, infelizmente, tem razão. Que a religião é o ópio dos pobres, ou o ópio dos povos. O cara vem aqui e o mesmo que ele sente numa carreira de cocaína, ele sente na hora do louvor. Ele extravasa as emoções. Né? Um excesso de dopamina. Dias atrás a gente estava vendo um vídeo a respeito disso, né? De fazer o bem para as pessoas, ela solta dopamina no corpo, e aí isso causa um sentimento bom e de completude para a pessoa que fez. Sim! Mas então agora o que pode acontecer é que as pessoas vão fazer o bem, não por aquilo que o bem causa no outro, mas para poder sentir a dopamina no corpo dela. Para ele poder experimentar a injeção de química no corpo e poder se sentir bem. Que serviço a Deus é esse? Que serviço, que benefício espiritual isso tem para a vida? Uma injeção de dopamina, claro que faz benefício. Você vai ficar feliz, você vai ficar alegre. Mas isso não tem nada a ver com a sua comunhão com Deus. Tem nada a ver com o seu serviço a Deus. Não tem nada a ver com a sua vida sincera diante do Senhor. Por isso que você vê muitas pessoas que se derretem no momento do louvor ou na hora da mensagem. A pessoa chora a mensagem toda. Pastor, contou a minha vida. Segunda-feira a mesma coisa. Muda nada. Vem aqui para frente, a gente ora, a pessoa recebe, abraça a palavra, sente Deus libertando das cadeias. Amanhã, quando ela precisa de botar em prática, falta disciplina, falta comunhão, falta de vida devocional. Falta falar assim, Senhor,
O pastor falou lá ontem, mas eu e o senhor é que sabe o que se passa aqui nessa casa. O pastor falou lá ontem, lá no púlpito, mas ele falou que o senhor revelou. É só eu e o senhor que sabe. Agora é entre eu e o senhor, vamos para frente. Não tem. Ficou no domingo. Aí na semana seguinte, falou assim, pastor, o senhor falou aquilo lá, que Deus ia fazer, mas não adiantou nada lá em casa, não aconteceu nada. Claro que não aconteceu. Você não cumpriu a sua parte. Você não fez o que você devia fazer. Você falou que ia jejuar, você falou que ia orar, e você falou que ia colocar a sua vida de uma maneira diferente diante de Deus. Você não fez isso. O cara vai no médico, Raul. Aí o médico fala assim, olha, é o seguinte, você vai tomar uma injeção de antibiótico aqui, e lá em casa você mantém 8 em 8 horas, tá bom? Tomando um antibiótico. Eu te dou uma injeção agora, e lá em casa você de 8 em 8 horas. Fala, beleza. Você dá a injeção, o sujeito se sente bem. Aí ele falou assim, estou bem, não precisa tomar esse remédio de 8 em 8 horas, não. Semana seguinte ele volta do hospital, meu amigo. 3 vezes pior do que ele estava. E talvez o antibiótico que você deu no primeiro dia já não faz mais o mesmo efeito, porque a bactéria usou aquele pouquinho de antibiótico para virar uma super bactéria. E aí ele culpa você. Ele fala, não, foi você. Você que não me acompanhou, você que não me ajudou. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus está à sua disposição para ser seu amigo todo dia. O Espírito de Deus está à tua disposição para consolar, para confortar e para levar a sua mente e a sua vida a um outro estágio de vida. Você acha que a minha companhia é melhor do que a do Espírito de Deus? Você acha que a minha companhia vai solucionar alguma coisa que o Espírito de Deus não está te convencendo a fazer? Como? Se entrega e vai fazer aquilo que você precisa fazer. Você conhece todas as expressões de crentes e fala muito bem diante de Deus, entrega lágrimas e as emoções, mas não entrega o coração por medo de Deus poder pedir de você, por medo dele ter que mudar você. Muitas vezes a gente não se entrega para Deus uma vida devocional de maneira correta, de maneira completa, porque a gente tem medo que Deus vai mudar a gente. Como o nosso irmão me dizia, pastor, e está aqui com a gente hoje online assistindo pela internet, nosso querido Johnny, foi para a reunião dos jovens casais e agora está assistindo o culto de ensino de Los Angeles. 10h30 da noite para ele agora, quase 11 horas, meia-noite agora para ele. Está assistindo aqui. Às vezes é o medo da pessoa. Pastor, se eu abraçar essa fé, eu vou precisar de virar fanático. Deus vai mudar a sua vida, meu amigo, me desculpa. Se você começar a ter uma vida devocional séria com Deus, Deus vai te virar do avesso. Vai te virar do avesso. Vai ser como o cego que era cego de nascença, agora ele passa na frente das pessoas. Escuta, esse aí não era o cego? Parece com ele. Mas por que eles estão dizendo que parece com ele? Porque o que eles conheciam antes era cego, agora vê. Antes ele conhecia uma versão sua, que era sempre escravo das situações. Agora é alegre, é para cima, é determinado, conhece o que precisa fazer, mudou. Agora, para mudar, doeu. Para mudar, teve que lambuzar a cara de barro. Para mudar, teve que chorar e ser persistente naquilo que Deus queria fazer na vida. Ou a gente termina um bacharel de qualquer coisa que a gente faz em um dia que a gente entra na escola. Tem que chorar, tem que penar, tem que passar a madrugada estudando, tem que fazer prova que você não quer, tem que tirar 0, para depois você voltar lá e tirar nota boa. Demora. Agora, precisa fazer, não precisa? Comece a fazer o que você precisa de fazer. Se vista da coragem que Deus te dá hoje para tomar as decisões que você precisa de tomar e amanhã as mantenha. E depois de amanhã mantenha e continue. Sua alma não é carne, ela é de natureza espiritual. Por isso que muitas vezes ela aparece na Bíblia como o espírito do homem, ou simplesmente, ela aparece na Bíblia como espírito do homem ou simplesmente espírito. A adoração genuína acontece quando a nossa capacidade de raciocinar a respeito de Deus e aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, a verdade, se unem em adoração. Senhor, pastor, eu não sei adorar a Deus. Você sabe que você não sabe adorar a Deus? Porque você não conhece os nomes de Deus na Bíblia. Porque você não conhece o Deus da Bíblia. Quando você começa a conhecer o Deus da Bíblia, você começa a conseguir adorar a Deus. É por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Ele falou assim, eu não vou tentar seguir o livro da regra que Deus está me mandando, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar aquilo que ele diz no meu coração para que eu faça conforme ele determina. Sabe o que ele está falando? É que é o seguinte, eu vou aprender a conhecer a Deus para mim saber o que ele gosta. Eu vou procurar me debruçar diante de Deus para mim conhecer qual que é o gosto de Deus. Ou Deus gosta de qualquer coisa? Você gosta de qualquer coisa? Ah, pastor, cada um tem um gosto, né? Claro, cada um tem um gosto. Mas se eu falasse para você que eu gostava de comer lixo, o que você ia falar para mim? Ah, pastor, o gosto do senhor está meio esquisito, o senhor tem algum problema. Por quê? Porque uma pessoa normal não gosta de comer lixo, não gosta de comer comida azeda. Ela pode ter sabores diferentes que ela aprecia, mas ela não gosta de comer alguma coisa podre. É isso que eu estou falando para você. Quando você aprende a andar com Deus, a primeira coisa que você aprende é que Deus não gosta de coisa podre. E a partir do momento que você vai andando com Ele, você vai descobrindo aquilo que Ele gosta em você. Que sabor você tem diante de Deus. Como assim, pastor? A Bíblia fala que a nossa adoração sobe como aroma. E quando a Bíblia traz essa percepção do aroma diante da narina de Deus, é a mesma percepção que traz lá de Cantares de Salomão. Quando ele sai pelo jardim, cheirando os vários aromas diferentes que tem no jardim. Então você tem um aroma diante de Deus, eu tenho um aroma diante de Deus, diferente. Quando a gente tem comunhão com Deus, a gente aprende a dar o aroma correto diante dele. E isso muda a nossa vida. Esse andar com Deus muda a nossa vida. A nossa mente precisa reconhecer a Deus, mas somente o nosso coração inflamado e cheio de fome dele, cheio de amor do Senhor Jesus Cristo, cheio de fogo do Espírito Santo, pode agradá-lo. Conhecer a Deus de mente, a gente pode conhecer, mas quando a gente usa isso com a fome que a gente aprende a ter de Deus, então muda tudo. Então, tenha fome de Deus. Só a presença de Deus no culto não é suficiente. Você apenas não pode estar num momento de ambiente onde Deus está. Você tem que falar com Deus e querer que Ele fale com você. Isso é comunhão. Você não pode se agradar apenas no lugar onde fazem culto. Você precisa de ter aquela comunhão com Deus que você agora começa a participar de um culto. Saber o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Adorá-lo em espírito e em verdade. Eu termino com esse testemunho já muito além do tempo que eu devia ter terminado. Eu já contei para ele para você, mas eu quero contar dentro desse contexto. Lembra daquele jovenzinho do Senegal, do Sudão, que o pastor foi visitar? E o jovem chegou para ele e falou assim, primeiro o pessoal falou para ele, olha, muito obrigado, pastor, que o senhor não veio aqui, o senhor mandou dinheiro, em vez de o senhor mandar dinheiro. Muito obrigado que ao invés do senhor mandar $15 mil para a gente construir uma escola, o senhor veio aqui chorar com a gente. Por quê? Porque comunhão é companhia, gente. Comunhão não é dízimo, não é oferta. Comunhão não é investimento em alguma coisa de atitude sua na igreja. Comunhão é participação, é corpo, é abraço. É companhia. Tem pais milionários que dão tudo para os filhos. Os filhos não o conhecem e odeiam o pai. Porque o pai deu tudo para os filhos, menos ele. Menos aquilo que os filhos mais precisavam. O convite hoje é que, ao contrário desses pais, o nosso pai se deu para nós. E agora nós, como os filhos, às vezes não aproveitamos a comunhão com ele. Fala assim, ó, está aqui a mesada da igreja. Está aqui, Senhor, a minha participação aqui, ó. Trouxe aqui minha participação, está aqui. Agora o Senhor vai lá em casa resolver o problema da minha família. E não funciona assim. O pastor chegou lá no Sudão. Você conhece a história, já te contei 300 vezes. Abraça o jovem e pergunta para ele, pensando em voltar para a América e dizer isso para os jovens da igreja. Se eu vou dizer isso para os jovens da igreja, isso vai dar um abalo neles lá. Eles vão... Porque eu vou mostrar o coitado do jovem do Sudão aqui, né, o que ele pensa, como ele é coitado. Qual que é o seu pensamento para o futuro? O que você pensa que você vai fazer daqui 10, 15 anos? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu grande sonho? Perguntou para o jovem. Aí o jovem falou assim, pastor, mudar o mundo. Aí pastor, mudar o mundo, né?
O jovem no Sudão, sem nada, como é que ele vai mudar o mundo? Ele pensando dentro dele com aquele smirk, né, na cara. E aí o jovem olhou para ele e falou assim, pastor, por que o senhor está rindo? Aqueles 11 pescadores mudaram o mundo porque eu não posso. Em outras palavras, e trazendo para o nosso contexto, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo fez com que aqueles 11 pescadores mudassem a história da humanidade. O que é que uma pessoa em comunhão com Deus não pode alcançar? Que felicidade ele não alcança? Que objetivo ele não alcança? Quando ele está em completa comunhão com Deus. John Wesley disse o seguinte, olha, me dê 100 homens que não temam nada senão o pecado, que não temam nada senão a Deus, e não odeiem nada senão o pecado, e eu mudo o mundo com eles. Me dê 100 homens que não temam nada senão a Deus, e não odeiem nada senão o pecado, e eu mudo o mundo com eles. Eu vou mudar a história do mundo com eles. E ele quase conseguiu fazer isso quando ele começou o metodismo. E o metodismo se baseava em uma vida profunda de cada crente em comunhão com Deus. A chave está aí. Para a gente fazer história em qualquer lugar que a gente chegar. Eu quero orar com você e terminar essa mensagem. E fazer um apelo aos nossos corações, ao meu coração, à minha vida. Para que eu me aprofunde mais em comunhão com Deus. Para que eu transforme o meu período de vida devocional ainda com mais cuidado ainda, que eu cerque ele melhor. Talvez para você seja deixar o telefone lá longe. Talvez para você seja marcar um horário e começar a fazer. Talvez para você seja desenvolver um hábito espiritual que você ainda não desenvolveu. Eu não sei qual que é. Mas eu sei que todos e cada um de nós precisamos buscar, conhecer e ter mais comunhão com o Senhor nosso Deus. Fique de pé, por gentileza. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, o Teu Filho amado, Senhor, que nós entramos na Tua presença, Deus. Depois dessa mensagem que o Senhor trouxe para o nosso coração, Senhor, eu tenho consciência clara e absoluta, Deus, que essa palavra, Senhor, Pai, que nós transmitimos nessa noite, Senhor, não é algo que venha, Senhor, Pai, da vontade nossa de ver alguma coisa acontecer, Senhor, mas vem da Tua parte, Senhor, Pai, de inflamar os nossos corações com a Tua verdade, Senhor, com um posicionamento fiel e verdadeiro na Tua presença. Senhor, Pai, inflama as nossas vidas de Ti, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, a tomar a posição que nós precisamos, ó Senhor, para melhorar a nossa comunhão contigo, Senhor, Pai. Tira da frente as distrações, ó Senhor, Pai. Aquilo, Senhor, Pai, que tira o nosso foco do Senhor e nos ajuda, Senhor, Pai, a estar mais próximo de Ti todos os dias, ó Pai. Guarda o Teu povo, Senhor, Pai, que agora se despede, Senhor, Pai, aí na sua casa, Senhor, Pai, ou então indo embora, Senhor. Que os Teus filhos, ó Senhor, Pai, saiam daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor falou conosco, Senhor. E que, Senhor, Pai, a Tua palavra é fiel e verdadeira para abundar nos nossos corações, ó Senhor. Que a Tua palavra faça, Senhor, e dê o fruto que ela deseja da nossa vida. E nós daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém.